Hello guys, how are you? Olá pessoal, tudo bem? Então vamos lá, mais atividades aqui para vocês fazerem. Vamos começar aqui com o reading, com a leitura de compreensão. Então, vocês vão ler o texto aqui abaixo e memorizar cada nova palavra, né? Aprender, né? Então aqui vai ter esse texto aqui, vai falar um pouco, né, da importância de saber, né, de aprender a língua inglesa, né? Porque é tão importante no mundo, né? Porque é tão usada, tão falada, tanto para negócios, tanto para o turismo. Por quê, né? Aí tem essas perguntas que vocês vão responder a partir do texto. Do you speak English? Você fala inglês? Do you want to learn English? Você gostaria de aprender inglês? Você quer aprender inglês? Do you know to write something to English? Você sabe escrever alguma coisa dentro do inglês? Do you like international song or music? Você curte, você gosta de música ou canções internacionais? Internacional? Do you know people that speak English friendly? Você conhece, né? Se você sabe de alguém que fala inglês, se você conhece alguém que fala inglês fluentemente. Why English is so important in our daily life, né? Porque o inglês é tão importante em nossas vidas diárias, nossa vida diária, né? Por quê, né? Então, praticamente a gente utiliza a língua inglesa diariamente, né? Sempre, né? Então, por que é tão importante? Então, quando vocês forem lendo aqui esse texto, né? Vocês procurem ler de uma forma assim instrumental, né? Buscando técnicas de leitura de compreensão de texto, né? Principalmente identificando palavras que vocês já conhecem, palavras cognatas, né? Que são aquelas palavras que têm uma estrutura parecendo em português e que significa aquilo que vocês estejam imaginando, né? Vamos ver um exemplo de cognato. Aqui, music, pop music. É um cognato, não é? Se a gente fosse traduzir por alguma palavra em português, por ser parecida, ia traduzir por pop, pop music por música pop. Computing, language, vamos ver mais cognato, science, de ciência, medicine, sport, TV, politics, film, communication, satellite, TV, telephone, WhatsApp, internet, common language. Então aqui tem muito cognato, né? Então aqui você já consegue compreender um pouco assim da ideia central do texto, né? O que o texto quer falar para vocês, né? English, de inglês, important, international language, certo? Então, caso vocês ainda não consigam tirar a ideia central do texto, aí vocês podem estar utilizando o dicionário, né, o Google Translate, para estar auxiliando vocês, tudo bem? Aqui na atividade 2 vocês vão escrever com yes ou no, né, de acordo com a opinião de vocês. Como o inglês pode ser útil, né? At school, at work, to read techno books, to know people from other countries. Então, vocês vão responder com sim ou não. Como o inglês pode ser útil para você? Na escola? No trabalho? Para ler livros técnicos? Para conhecer novas pessoas de outros países? Então, vocês vão responder com sim ou não. Certo? Na página seguinte, ainda continua, né? Em travels, nas viagens. To get a good job, para conseguir novo trabalho. To understand song and a film, para compreender, né, entender som, para entender música e filme. To use computer, para usar o computador. For your personal progress, para o seu progresso pessoal, né? E aqui agora vocês vão responder em português, né? Que fatos provam que o inglês é uma língua internacionalmente importante? Em que país o inglês é a primeira língua? Cite países onde o inglês é a segunda língua oficial. Aí, caso vocês não conheçam, é só fazer uma pesquisa, né? Uma breve pesquisa rápida no Google.
De acordo com seus conhecimentos, escreva um pequeno diálogo ou texto em inglês. Atividade 5. Translate and answer the question. Então vocês vão traduzir e responder as perguntas. Are you interested in English? Are you organized to learn English? Are you a good English student? Então vocês vão responder essas 3 perguntas, né? Traduzir e responder. Então aqui na B. Você é organizado para aprender inglês? Você é um bom estudante de inglês? C. Você é interessado no inglês? A, né? Na atividade 6. How do you learn better English? Como você aprende melhor o inglês? Então vocês vão ver aqui, né? Alone and grow in a conversation class, out of school, in a special course, when I read the words, when I write the words, through film and song. Então, vocês vão traduzir aqui, né, e vão responder de acordo, né, como você aprende melhor o inglês, né? Alguns aqui como alone, que é sozinho, em grupos, fora da escola, em uma conversação de sala. E que vocês vão procurar pesquisar e traduzir e responder como vocês podem aprender o inglês melhor. Na 7 vocês vão desembaralhar as frases, né? Como I need study English because it's too important to vary. Então vocês vão organizar essa frase, organizar em uma frase assim, né, na forma correta. Como vocês vão organizar isso, né? Desembaralhar as palavras de acordo com a sequência correta. Aí na B aqui, speak everybody English. C, have to English, learn I. E a D, in the word English most important because is the language. Então vocês vão colocar na sequência, né? Tá embaralhado. Atividade 8 de translate, né? De traduzir. English as an international language. I don't speak English. Do you really need English in your life? Mother, father, I want to learn English. I'm going to study English. Então vocês vão traduzir da A, B, C, D, E, né? Só traduzir aqui a B. No caso é I don't speak English, eu não falo inglês. Ok? Aí vocês vão traduzir azul. Grammar, verb to be ou simple past, né? Que é a gramática, a gente vai falar um pouco sobre o verb to be e o simple past. Então, o passado simples do verb to be é o was e o were, né? Que was e o were é o passado do to be, né? Então, passado to be, ser ou estar, ok? Então, was e were são as flexões do verbo to be no passado. A flexão was é usada com os pronomes I, he, she e it. Então, para eu, ele, ela e it para fazer referência a pessoas, animais, lugares, objetos. A gente utiliza o was. E o were a gente utiliza para os pronomes you, we, you e they, né? Que é você, nós, vocês, eles ou elas. Alguns exemplos como Eliana is my dentist.
Então, no presente, do verbo to be Eliana é minha dentista. No verbo to be no passado vai ser Eliana was my dentist. Eliana era minha dentista. O verbo to be no passado, ser, né? Por que que vai ser was? Porque Eliana é ela, né? Então eu poderia trocar Eliana pelo pronome ela, que é she. E o she, o verbo to be no passado a gente utiliza o was. The girls were at the museum. As meninas estão no museu. O verbo to be no presente, significado que estar. And the girls were in the museum. As meninas estavam no museu. Então, verbo to be no passado, significado de estar. Então, por que estavam aqui, né? Por que vai ser utilizado were e não was? Por causa das meninas, the girl. The girl. Eu posso trocar, então, as meninas por qual pronome? Eu poderia trocar por eles ou elas, né? Se eles ou elas poderia trocar por they, então o verbo to be que eu uso no passado é were. Então por isso que é utilizado were. Então, diferentemente da conjugação dos verbos to be, ser e estar em português, a conjugação em inglês apresenta apenas duas formas: was e o were. Tudo bem? Então, no presente é ser e estar, do to be, e no passado, was e o were. Observe com atenção a tabela abaixo a formação do verbo to be no passado nas formas afirmativa e negativa e interrogativa. Então, como todos os verbos, sejam presentes, simples ou futuros, sempre a gente vai ter as três formas: afirmativa, negativa e a forma interrogativa. Então, como aqui, né? Aqui vai estar no quadro, então, was e o were, assim, distribuído, flexionado corretamente, né? De acordo com o sujeito aqui, né? Então, I was, you were, he, she, it was, we, you, they were. Ok? Sempre é só vocês flexionar o verbo de acordo então com o sujeito, com o pronome. E a negativa, e como todas as formas, seja no presente, no futuro ou no passado, é só acrescentar o que? Um not. Então, é só acrescentar então entre após o verbo, seja were ou was, o not. Então, eu era ou eu estava. Então, no passado, na negativa do passado vai ser I was not. Eu não era ou eu não estava. You were not. He was not. She was not. It was not. We were not. You were not. They were not. Ok? Então, sempre quando eu passar então uma frase para a forma negativa, é só acrescentar um not após o verbo was ou were. E a forma contraída, né, pessoal? Então, geralmente é utilizada a forma junta, né, a forma abreviada do verbo mais um not. Então, was mais um not fica wasn't. E o were mais um not fica weren't, né? Mais fácil de escrever e pronunciar, né? Então, eu junto o verbo mais o not, fica dessa forma. Quando for was mais um not, wasn't. Quando for were mais um not, weren't. Tudo bem? E a forma interrogativa, né? Sempre, como todas as formas negativas, a gente sempre utiliza o próprio verbo to be, seja no presente ou no passado, para fazer pergunta, ou quando é por auxiliar também, né? Então, no caso aqui, a gente vai utilizar o próprio verbo to be para fazer a pergunta, né? Então, sempre vai ser no início da frase, de acordo com o sujeito, né? Então, was ou were. Então, para fazer a pergunta. Aqui conferir alguns exemplos das formas afirmativa, negativa e interrogativa. Forma afirmativa:
Assim como na língua portuguesa, a estrutura da frase afirmativa em inglês segue em ordem: sujeito mais o verbo. Então, they are at school, eles estão na escola. Aqui o verbo to be no presente, né? No passado fica they were at school. Eles estavam na escola. Por que é were? Porque aqui de acordo com o sujeito, né? A gente flexiona o verbo. I'm late, estou atrasado, né? Estou no presente. No passado fica I was late. Eu estava atrasado, né? Aqui o verbo flexionar de acordo com o sujeito. He's my teacher, né? Ele é o meu professor, né? O verbo to be no presente. No passado vai ser he was my teacher, né? Ele era o meu professor. Então, de acordo aqui, né? O sujeito mais o verbo flexionar de acordo. E a negativa forma, né? Para formar negativa, passa a acrescentar um not após o verbo. Então, they are not at school. Eles não estão na escola, no presente, né? E no passado é só acrescentar o not depois do verbo to be no passado. Eles não estavam na escola. I am not late. Eu não estou atrasado. It was not late. Eu não estava atrasado. He is not my teacher. Ele não é o meu professor. No presente. No passado vai ser he was not my teacher. E a forma contraída, né? Quando eu junto, então, o verbo mais o not. Were not. They were not at school. They aren't at school. I was not late. I wasn't late. He was not my teacher. He wasn't my teacher, né? Então, muito mais fácil, né? Até para falar, para escrever assim de uma forma mais rápida, juntar, né? O verbo mais o not. E interrogativa, né? Como eu já disse, a gente utiliza o próprio verbo to be para fazer a pergunta, né? No presente, aqui, né? De acordo com o sujeito. Is she at school? Ela está na escola. No passado, was she at school? Ela estava na escola. Am I late? Eu estou atrasado. No passado, was I late? Eu estava atrasado. Is he your teacher? Ele é seu professor? Was he your teacher? Was he your teacher? Ele era o seu professor. Certo? Agora tem o Let's Practice, né? Vamos praticar, né? Então vocês vão ler aqui o texto e responder as questões abaixo. Então o texto aqui, né? Yesterday, né? De ontem, né? Que vai ter então alguns verbos, né, no passado, né? Então você preste atenção, né, nos verbos aqui no passado, né? O verbo to be no passado. Isso praticamente ajuda a transformar a frase, né, o texto no passado. Então, I was at my best friend's house. We are talking about the summer vacation. Last year, our summer vacation was amazing. We were really happy to talk about. Yesterday, my best friend was a bit disappointed because this year he can't travel. Então vocês vão traduzir o texto, né? Lembrando que o texto está no passado. Aí na página seguinte, continuando aqui o texto, né? He has to stay at home on his vacation because his mother is sick. She was hit by a car and the doctor said she needs someone to take care of her. Yesterday it was very hot, and when I was at my best friend's house, we drank some cold soda. It was great. I love soda. My best friend's mother was there and she talked with us too. She said that when she was younger, she wasn't crazy about soda. She was crazy about wine. For her, wine was the best drink. Yesterday was a good day because everything was fine. Então vocês vão
traduzir o texto, né, de acordo, observando aqui os verbos no passado, né? Então, lembrando que o texto sempre vai estar assim de acordo no passado, por causa dos verbos. Então vocês vão então copiar então do texto a parte, né, que diz que o melhor amigo ficou decepcionado, né? Então copia do texto a parte que diz que o melhor amigo ficou decepcionado. B. Who was the day yesterday at your best friend's house? Right. Como foi o dia de ontem na casa do seu melhor amigo? Escreva. Aí a 2. What form of the verb to be in the past? Mark and a X. Quais as formas do verbo to be? Quais as formas do verbo estar no passado? Marque um X. Então vocês vão marcar então um X as formas do verbo to be no passado. Alternativa, né? 3. Complete a sentença com was ou were, né? Então vocês vão completar com as formas do verbo to be no passado. We talking about the summer vacation. Então vocês vão colocar was ou were de acordo com o sujeito, pessoal. Flexionar o verbo. We. Então só vocês olhar na tabela, então we a gente utiliza o were. Então no caso aqui seria were. Então we were talking about the summer vacation. B. I at my best friend's house. Was ou were? My best friend's mother there and she talked with us too. She crazy about why. 4. Agora coloque as frases do exercício 3. As frases do exercício 3 na forma negativa. Use wasn't ou weren't. Então vocês vão reescrever aqui as frases do exercício 3 na forma negativa. Lembrando só como vocês fizeram aqui, né? Colocaram was ou were. Aí a única diferença é que vocês vão acrescentar o que? O not após o verbo. Quando for o not com was, vai ser wasn't. Quando for o not com were, vai ser weren't. Assim, complete as lacunas abaixo com a forma correta do verbo to be, no simple past tense. Então vocês vão completar as lacunas abaixo na forma correta do verbo to be. 1. Então aqui vai ter espaço e aqui vai ter a alternativa, né, que vocês vão selecionar qual a melhor resposta. A 2 também nesse caso. E na 6, vocês vão completar as frases com was ou wasn't, were ou weren't, né? Que for só o verbo to be was ou were, ou que for a negativa do was ou que for negativa do weren't, tudo bem? É isso aí, pessoal. Então essa são a primeira etapa aqui da apostila aqui do mês, né? Depois vai ter um outro vídeo explicando o conteúdo para a apostila do mês seguinte. É isso aí. Bye, bye.